Fala pessoal, eu sou o professor Roberto e essa videoaula é destinada aos alunos do terceiro ano da Escola Jorginho, ok? Eu vou resolver uma lista de exercícios que o conteúdo que a gente está vendo é sobre seno e cosseno e algumas de suas relações. Bora lá. Pessoal, o primeiro exercício é para a gente falar se é verdadeiro ou falso nas 4 afirmações que tem aqui, ok? A primeira afirmação: um triângulo retângulo é um triângulo formado somente por ângulos menores que 90? Isso aqui é falsa, ok? Porque ele fala somente por ângulos menores que 90. Mas um triângulo retângulo, por definição, é como se fosse esse triângulo ABC aqui, ó. É um triângulo que possui esse quadradinho com um ponto, que significa 90 graus, tá? Então, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ok? E na afirmação fala que só tem triângulos, né, menores que 90 graus. Ou seja, a afirmação ela é falsa. A segunda afirmação diz o seguinte: todo triângulo possui uma hipotenusa, tá? Essa afirmação ela também é falsa. A hipotenusa ela só é definida para triângulo retângulo, ok? Como, por exemplo, esse triângulo ABC da questão 2. Ele é retângulo, certo? Um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Assim, esse segmento que está na frente desse quadradinho, ele é chamado de hipotenusa, tá bom? Isso só vale para triângulo retângulo. Um triângulo que não possui um ângulo de 90 graus não terá uma hipotenusa. Terceira afirmação: seno de um ângulo, alfa, tá, é igual a cosseno de 90 mais alfa. Essa afirmação ela é falsa também, tá? Na verdade, a definição certa é essa daqui, ó. Seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Ou seja, seno de um ângulo alfa é igual a cosseno do seu complementar, tá? É o restante que falta para chegar em 90. Então, seno de 40 é igual a cosseno, 90 menos 40, 50. Seno de 40 é igual a cosseno de 50, por exemplo. E a última afirmação, ela é uma afirmação verdadeira. É a própria definição da relação fundamental. Ela chama relação fundamental da trigonometria. A gente tem um seno ao quadrado de um ângulo, né? Mas cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre igual a 1, ok? Então, essa é a resposta certa. Exercício 2 agora. O exercício 2 tem um enunciado bem simples. A gente tem que achar o valor de x, tem alguns dados, né, correspondente a seno, cosseno e tangente de 35, e tem um triângulo aqui do lado, tá? Ele quer saber o valor de x, e os valores que a gente tem é 60 metros, que é esse lado, e o ângulo 35 graus. Ou seja, a gente vai usar uma das relações seno, cosseno e tangente para encontrar esse valor de x, tá? Só uma observação, a gente tem a hipotenusa, certo? Que é o segmento AB. Esse lado, AB não, AC, desculpa. Esse lado AC, a gente não quer saber o valor dele, e a gente não tem o valor dele, tá? Então a gente vai tentar procurar uma relação que envolve os lados x e o lado 60 metros, que é os lados que a gente tem, tá? Com relação ao triângulo retângulo, esse segmento aqui a gente chama de hipotenusa, né? Já comentei. E esse segmento aqui, ó, BC, e o segmento AB, aqui embaixo, eles são os catetos, certo? Então, eu vou procurar uma relação entre seno, cosseno e tangente que envolva esse cateto e esse cateto. E essa relação que envolve dois catetos, ela é a relação da tangente, tá? Só para lembrar vocês, seno de um ângulo qualquer, tá? Seno de alfa, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Cosseno de um ângulo alfa, por exemplo, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, os dois catetos do triângulo. Nesse triângulo aqui, a gente tem o quê? Que x é o cateto oposto, né, desse triângulo, com relação ao ângulo de 35 graus. Hipotenusa, cateto oposto é sempre o que está na frente, e o cateto adjacente é os 60 metros. Ou seja, a relaçãozinha que envolve os dois catetos é a tangente. A gente tem que tangente de 35, pelos dados que a gente tem do exercício, é igual a 0,70, ou 0,7. E tangente de 35, por definição, ele é cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 60 metros. Agora eu tenho que tangente de 35 é um valor e também é um outro valor. São coisas iguais, então eu vou igualar essas duas expressõezinhas aqui. 0,7 eu vou igualar com x sobre 60. Para resolver esse tipo de equação, 60 ele está dividindo, eu passo para o outro lado,
ele passa multiplicando. Ou seja, do lado esquerdo vai ficar o 0,7 multiplicado pelo 60 que passou para o lado esquerdo. E do lado direito fica o x sozinho. Tem gente que prefere trocar essa ordem para fazer o cálculo, para ficar um pouquinho mais fácil. Pode ser também, tá? Vai dar na mesma. E a gente tem que x é igual a 0,7 vezes 60. E 0,7 vezes 60 é igual a 42. E pronto, está feito o resultado. Vamos lá, para 3 agora. Um ciclista sobe, em linha reta, uma rampa com inclinação de 6 graus a uma velocidade constante de 5 metros por segundo. A altura do topo da rampa, em relação ao ponto de partida, aqui faltou um espacinho, é de 35 metros. Use a aproximação seno de 6 igual a 0,10 e responda. Aí, a pergunta final, o tempo em minutos que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa é... Então, primeiro vamos desenhar a rampa. No exercício, ele fala que a inclinação da rampa é 6 graus. Então, esses 6 graus ele vem aqui dentro. E ele fala que a altura da rampa, a altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é 35 metros. Tá? Então, o topo da rampa ele é aqui em cima. Tá? E a gente tem que ver a altura correspondente ao ponto de partida, que é esse pontinho aqui. A gente não pode olhar a altura, gente, como sendo esse segmento aqui, ó, ok? A altura, a gente pensa nela como um segmento que é perpendicular ao chão. Sempre pensem assim, tá? Então, se eu quero a altura, eu vou calcular esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço é relativo a esse ponto de entrada, esse ponto do início aqui. Porque se eu estender esse topo até aqui, eu vou observar que esse pedaço, que é a altura da rampa com relação a esse ponto, é o mesmo desse. Okay? Então, quando ele fala que é 35 metros, ele está querendo dizer que essa altura aqui é 35 metros. Esse pedaço aqui é 35 metros. E ele quer saber quanto que é, qual que é o tempo que demora para percorrer essa rampa aqui. Então, primeiro a gente vai descobrir quantos metros tem essa rampa. Depois a gente vai ver que cada 5 metros conta um segundo. A gente vai fazer um cálculo ali e descobrir quantos segundos a gente consegue subir a rampa e transformar por minutos. Enfim, bora lá. Só sempre a altura de uma rampa, tá? Ela desce perpendicular com o chão, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus. Toda altura vai formar um ângulo de 90 graus. Então isso é um triângulo retângulo, Então a gente vai ter os lados. Hipotenusa, aqui em cima. 35 ele vai ser o cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo de 6 graus, certo? Que é o nosso ângulo de referência. E do lado o cateto adjacente. E a gente quer saber, então, a hipotenusa, a gente tem como informação cateto oposto. Então, a relação que a gente vai usar é a relação seno. Por quê? A relação seno, ela envolve seno de um ângulo, seno de alfa, para qualquer ângulo, é o cateto oposto sobre hipotenusa. Como eu tenho a informação do cateto oposto e eu quero saber da hipotenusa, eu tenho que usar a informação de seno. E outra, o seno é uma das dicas que dá no exercício, então induz a gente já usar o seno. Bora lá. No exercício ele fala que seno de 6 é igual a 0,10 ou 0,1, tanto faz. E seno de 6, olhando para o triângulo agora, a gente tem que é cateto oposto, que é 35 graus, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa eu não tenho, tá? Eu vou chamar ela de x. Não tem o valor, chama de x, para a gente descobrir o valor de x. Beleza, seno de 6, os dois são iguais, eu posso igualar os dois. Então, eu tenho que 0,1 é igual a 35 sobre x. Nesse caso, eu tenho uma igualdade de duas frações. Eu posso pensar assim, se eu quiser. Tá? Tem outro jeito de resolver, pensando de outra forma, mas eu acho que assim é um pouquinho mais simples. Todo número ele é uma fração dividido por 1. Tá? 0,1 por 1 é 0,1, então não muda. E igualdade de fração, eu vou multiplicar em x para resolver. Ok? Então, eu vou fazer a multiplicação. 0,1 vezes x. 0,1 vezes x. Coloco aqui do lado multiplicando. É igual a 35 vezes 1. E agora, eu tenho que x é igual a 0,1, ele está multiplicando por x. Eu vou passar 0,1 para o lado direito. E ele está multiplicando. Quando eu passo para o lado direito, ele troca a operação pela inversa. Ou seja, o 0,1 passa dividindo.
Então, 35 dividido por 0,1, a gente obtém que é 350. Então, eu sei agora que o valor da hipotenusa, o valor da rampa, né, eu tenho que é igual a 350 metros. Ok, ele quer saber o tempo agora que ele demora para subir 350 metros. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar 350 e dividir por 5, tá? Porque a cada 5 metros tem um segundo. Então, se eu divido 350 por 5, eu vou ter a quantidade de segundos que demora para subir essa rampa. Então, fazendo a divisão por 5, 35 por 5 é 7, resto 0. Para abaixar esse 0, como aqui é 0, para abaixar o 0, eu acrescento um 0, dá 70. Não sei se é assim o jeito que vocês fazem divisão, mas eu prefiro fazer assim, né? Só para explicar certinho. Quando aqui tem um 0, dá resto 0, e eu ainda tenho um 0 para baixar, ou um número menor que 5, eu acrescento esse 0 aqui e abaixo o número. E para mim já está feita a conta. Tá? Tem gente que abaixa o 0, depois faz 0 vezes 5, 0, e aí coloca um outro 0 aqui embaixo. Eu sempre aconselho multiplicar. Faz aí rapidinho, ó, 5 vezes 70, você confirma se é 350. Só para ver se a sua prova real vai dar certo. Então eu tenho que para subir essa rampa, eu demoro 70 segundos. Ok? Cada 5 metros é 1 segundo. Né? E eu tenho 70 grupinhos de 5 em 5. Então nós temos que são 70 segundos. Ou seja, como que a gente faz para descobrir a quantidade de minutos a partir da quantidade de segundos? Cada 60 segundos é 1 minuto, certo? Então, basicamente, para a gente descobrir a minutagem, a gente precisa dividir 70 por 60, ok? E o resultado que der aqui no quociente vai dar a quantidade de minutos. Então, bora lá. 70 dividido por 60, né? Uma vez só. 1 vezes 60. 60 subtrai, dá 10 de resto. Coloca a vírgula, acrescenta um 0. 100 dividido por 60, 60 também está uma vez lá dentro. 1 vezes 60, 60, coloca ele aqui embaixo, dá resto 40. Acrescenta um 0. E o próximo valor é 16. 6 vezes 60 dá 360. E vai virar uma dízima, ok? Uma dízima com vários 6 a partir daqui. Ou seja, aproximadamente o resultado ele é 1,16 minutos. E está feita 3. Só bora para 4. O exercício 4, ele quer saber o valor de x e o de y, né, desse triângulo aqui, sabendo que cosseno de 40 é 0,77 e seno de 40 é 0,64. Bora lá. Desse triângulo, a gente tem que... Esse triângulo é um triângulo retângulo, certo? Ele possui um ângulo de 90 graus, ou seja, H aqui ele vai ser a nossa hipotenusa. O y correspondente a 40 graus, ele é um cateto e é o que está na frente. Então, ele é chamado de cateto oposto, CO. E esse que está do lado, que ajuda a construir o ângulo, a gente chama ele de cateto adjacente. Então, os 3 lados já estão nomeados. E com isso, a gente vai usar as regrinhas de seno e cosseno. Então, primeiro a gente vai achar o valor de y. No valor de y, a gente vai usar o próprio y, cateto oposto, e vai usar o dado que a gente já tem no exercício, que é o quê? Hipotenusa. E a relação que envolve cateto oposto e hipotenusa é seno, ok? Então, seno de 40 graus, de acordo com o exercício que a gente viu, 0,64, o dado do exercício. E seno de 40, se a gente olhar para esse triângulo aqui em específico, ele é cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é 9. Então, se é o mesmo seno, né, do mesmo ângulo, eu posso igualar as duas coisas. Então, vai ficar y sobre 9 igual a 0,64. Quero achar o valor de y, então eu isolo ele. Passo o 9 para o lado direito. O y passa a ficar sozinho. O 9 estava dividindo o y. Então ele passa com a operação contrária, que é a multiplicação. Vai ficar 0,64 vezes 9. 0,64 vezes 9 é igual a 5,76. Ok? Então esse é o valor de y. Agora, para a gente achar o valor de x, vou até colocar aqui, ó, y, 5,76. E para achar o valor de x, a gente tem que achar uma relaçãozinha que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa. E essa relação que envolve cateto adjacente e hipotenusa é a relação cosseno, certo? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa.
E é isso que a gente quer. Então vamos lá. Cosseno de 40 pelo exercício, ele fala que é igual a 0,77. E cosseno de 40 de acordo com o triângulo, olhando para o triângulo, é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 9. São o mesmo cateto, então eu posso igualar. X sobre 9 é igual a 0,77. A mesma coisa que a gente fez ali em cima, isola o x, e o 9 ele passa para o lado direito multiplicando. 0,77 vezes 9. Então, eu tenho que x ele é igual a 6,93. E pronto, está feito o resultado. X é 6,93, y 5,76. Vou colocar aqui só para ficar organizado. O exercício 5 é só para a gente preencher essa tabela com os ângulos notáveis, ok? É só para ficar mais organizado, tá? Aqui tem uma separaçãozinha aqui para ter três colunas e 3 linhas. Então, bora lá, gente. Para preencher os ângulos notáveis, cada um tem um jeito de lembrar, tá? E como eu falei em aula, a gente tem uma musiquinha que fica um pouquinho mais simples para a gente conseguir lembrar, tá? Esses ângulos, 30, 45, 60, posteriormente eu vou passar também sobre o ângulo 0 e 90, tá? São ângulos que a gente já tem que saber o seno, cosseno, tangente já de cabeça, ok? E nesse caso, como eu passei para vocês, 30, 45, 60 é quase obrigatório você saber de cabeça. Em um exercício de vestibular, de prova de Enem, de concurso, ele vai cobrar esses ângulos aí e não vai passar os dados, igual o exercício ali em cima, né? No exercício de cima, a gente viu, só subir aqui, que tem um dado, ó, cosseno de 40, 0,77 e seno de 40, 0,64. A gente tem os valores, porque seno e cosseno de 40 é um pouquinho difícil de encontrar. Agora, 30, 45 e 60, por ser ângulos que a gente vê bastante, eles colocam como ângulos notáveis e tem um jeitinho de gravar. A construção não é tão difícil assim. Então, bora lá, gente. Primeiro de tudo, para construir, a gente vai olhar a linha do seno, ok? A primeira linha aqui. Lembra sempre de colocar 1, 2 e 3 no numerador, tá, da fração. Todos eles aqui vão dar fração. Somente um que não dá fração, que se eu não me engano é o tangente de 45. Bora lá. Seno. 1, 2, 3. Cosseno. 3, 2, 1. Ok? E aí, todos esses valores que a gente colocou aqui, a gente coloca sobre 2. Sempre preenche. Seno, depois cosseno, para ficar um pouquinho mais fácil. Ok? E a raiz, né? A raiz quadrada, quando a gente vai substituir aqui, ela vai tanto no 3 quanto no 2. Ok? Tá meio na diagonal, porque senão não ia ficar bonitinho se deixasse em pé. Pronto. Essas são as duas primeiras linhas da tabela. A última linha, ela tem que ser... Não tem um jeito. Quando a gente não sabe, a tangente, ela é seno sobre cosseno. Então, se eu não sei a tangente, é só dividir seno sobre cosseno que eu acho a tangente. Mas, né, para a tabelinha, a gente tem os valores também. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Né? Seno sobre cosseno, se é o mesmo valor, divisão é 1. E tangente de 60 é raiz de 3. E a musiquinha para gravar esse negócio aqui é aquela do Jingle Bell que eu passei em sala que muitos professores usam, tá? Só agora exercício 6, bora lá. Um engenheiro quer construir um túnel entre os pontos A e B, onde se localiza um morro, conforme o esquema a seguir. Do ponto C, ele visualiza os pontos A e B e obtém os valores distância de A até B. Aqui está errado, tá, gente? É distância de A até C. Tá, esse aqui vai estar errado. Distância de A até C. É 260, que é essa distância aqui. E a distância de B até C é 420. E o ângulo, né? ACB, o ângulo aqui do vértice C, ele é 52. E ele pergunta qual que é o comprimento desse túnel, tá? Esse tipo de exercício aqui, a gente vai usar lei dos cossenos, ok? Deixa eu só explicar ela rapidinho e a gente vai para o exercício. Lei dos cossenos, gente. Eu tenho lá um triângulo qualquer, tá? Não precisa ser um triângulo retângulo. Bicho, vai ficar bem estranho, mas bora lá. Esse triângulo de vértices A, B e C, só para nomear, tá? Pode ser qualquer tipo de letra aqui, gente. Vou nomear os lados com letras minúsculas, tá?
E os ângulos eu vou chamar de letras gregas. Alfa para o A, beta no B e gama, que é uma letra grega, para o vértice C. A lei dos cossenos diz o seguinte, que um lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado menos 2 vezes os outros dois lados, tá? Vezes o cosseno desse primeiro lado aqui que você viu. Se o lado está aqui, o ângulo que está na frente é alfa. Então, cosseno de alfa. Essa relação ela vale para todo o triângulo, tá, gente? E esses valores, essas letras aqui, são só simbologias, tá? Qual que é a ideia da lei dos cossenos? Esse lado ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então, um lado é igual aos outros ao quadrado, tá? Menos 2 vezes esses outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo que está... Imagina que está dando a abertura para esse lado, ok? Cosseno desse ângulo. E com isso a gente acha o valor de A ou o valor de cosseno, enfim, dependendo do exercício. Então, nesse caso aqui, gente, imagina que eu tenho aqui ó, o lado C, certo? O lado C eu não tenho. Eu tenho o ângulo que dá abertura para esse lado, que é 52, e tem os outros dois lados, 260, 420. Então, vamos jogar para a formulinha esse negócio aqui. Então, C ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado, ou seja, 260 ao quadrado, mais 420 ao quadrado, menos 2 vezes 260 vezes 420, 2 vezes os outros dois lados. Vezes ainda, para finalizar, o cosseno do ângulo que dá abertura para esse lado C, que é 52. Então, cosseno de 52. Cosseno de 52, gente, está aqui, ó, é um dado do exercício, é 0,62. Então, a gente usa esse dado para responder o exercício. Então, bora lá. Só, 260 ao quadrado é 260 vezes 260, tá? Isso aqui é igual a 67.600. 420 ao quadrado é 420 vezes 420. Dá 176.400. Menos 2 vezes 260 vezes 420 dá 218.400. E cosseno de 52 a gente tem que é 0,62. Ok. Agora a gente faz essa soma do lado esquerdo, desse lado direito do menos, a gente faz a multiplicação. Essa soma a gente obtém que dá 244.000 menos, e a multiplicação dá 135.408. Faz a subtração. E ao mesmo tempo, do lado esquerdo, eu não estou trabalhando ainda com C. Eu primeiro vou resolver toda essa conta da direita para depois conseguir tirar esse expoente 2 e achar o valor de C. Então, fazendo subtração, a gente obtém 108.592. Agora, a gente precisa passar esse 2 para o lado direito. Tá? Esse 2, a operação inversa de potência, é radiciação, ok? Então, quando eu tenho um 2 aqui no expoente, passo ele para o lado direito, ele passa em formato de raiz. Tá? Então, ele vai ficar o C sozinho, o 2 ele passou para o lado direito. Ele passa no formato de raiz quadrada. Tá? Raiz ele é o inverso da potenciação. E aqui, quando não tem nada, é a mesma coisa que um 2. Okay? Se aqui fosse um 3, aqui seria raiz cúbica. Né? Então, raiz de índice 3. Nesse caso é 2 porque é o 2 que está de expoente. E aí, raiz quadrada desse número é 329,53. Tá? Ele é um valor aproximado. Então, ele vai ser aproximadamente 329 metros e 53. E é isso. Então, agora, exercício 7. Bora lá. Considere o triângulo ao lado e calcule o valor de B e C. Aqui faltou informação no exercício, tá, gente? Quando a gente não tem a calculadora, fica difícil a gente trabalhar com alguns valores de seno e cosseno. Por exemplo, seno de 50 e seno de 64 é difícil a gente fazer na mão. Então, eu já vou colocar os dados aqui em vermelho, ok? E agora, para o exercício.
Só, esse exercício aqui a gente vai resolver usando a lei dos senos, tá? O que diz a lei dos senos? Vamos supor aqui um triângulo qualquer, ok? Vou fazer parecido com esse nosso, tá? Ele é um triângulo de vértices A, B e C. Lados C, B e o terceiro lado é o lado A. E ângulos alfa, o ângulo aqui do B eu vou chamar de beta e do C eu vou chamar de gama. Só para a gente demonstrar para todo o triângulo. A lei do seno, gente, diz o seguinte. Eu tenho que o lado A, ok? E o ângulo que está na frente dele eu vou chamar de correspondente a esse lado, ok? Então vai ser o lado A sobre o seno do ângulo correspondente a esse lado é igual a um segundo lado e o seno desse ângulo, desse lado, né? Ou seja, ele vai ser igual a B dividido pelo seno do ângulo correspondente a B, que é beta, que é igual a C, igual ao seno do ângulo correspondente a C, que é gama. Então, indo para o exercício, gente, a gente tem aqui, ó, esse 30 ele é equivalente a esse A, ok? E os outros ângulos ali, que a gente já tem, 64 e 50. O terceiro ângulo a gente não tem, a gente consegue descobrir ele, ok? 64 e 50, se eu faço a soma aqui, a gente obtém 114. O terceiro ângulo aqui, ó, ele é o que falta para chegar em 180, tá? Ele é o suplemento desse 114. Então, a gente vai pegar 180 menos 114. Isso vai resultar em 66. Então, a gente encontrou o ângulo do vértice A, ok? Ele é equivalente a 66. Por quê? Porque 66 mais 64 dá 130. 130 mais 50 dá 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180, ok? Então, esse vértice A ele equivale a 66. Eu só vou colocar como observação aqui o seno de 66. Também precisava dessa informação. O seno de 66 ele é aproximadamente 0,91. O seno desse ângulo ele é um valor mais extenso, ele é 0,9135 e assim por diante. Mas eu vou colocar só as duas casas aqui depois da vírgula. Okay? Então, sabendo esse seno de 66, a gente vai para a formulinha da lei dos senos. Então, vamos lá, gente. Pega o lado que a gente já tem, ok? Com o seu ângulo, que é 66. Então, coloca na fração. 30 é o lado sempre vai em cima, igual, dividido por seno de 66. Isso daqui ele é igual a um dos lados dividido pelo seu ângulo. Vamos pegar o lado B. B dividido pelo seno de 64. Então, ele vai ser igual a B dividido por seno de 64. Nessa equaçãozinha aqui, nessa igualdade aqui, a gente tem 3 valores em uma letra, uma incógnita. Tá? Por quê? O 30 a gente tem como valor. Seno de 66 também é um valor. Ok? Seno de 64 é um valor que a gente já conhece, está aqui na dica aqui em cima. E o B é a incógnita, que é o valor que a gente tem que achar. Então, a gente resolve esse tipo de equação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar essa divisão e depois eu vou passar o 0,90 multiplicando do lado esquerdo. Então, bora primeiro dividir. 30 dividido por 0,91 é aproximadamente 32,97. Isso vai ser igual a B sobre 0,90. Agora eu pego o número de baixo e passo para o lado esquerdo. Se ele está dividindo o valor de cima, ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa com a operação contrária. O contrário de divisão é multiplicação. Então, eu passo 0,90 para o lado esquerdo multiplicando. Então, vai dar 32,97 vezes 0,90. Isso é igual a B. Faço a multiplicação e eu obtenho 29,67. Esse é o valor de B. Ok? Para o valor de C, era a mesma ideia. Só que aí a gente vai fazer uma alteração aqui. Para o valor de C, é a mesma ideia. Eu vou pegar o lado que eu já tenho, o seno dele, do ângulo dele. Depois eu vou pegar o valor de C e o seno que está na frente, né, do ângulo que está na frente do C.
Então, bora lá. Lado 30. Deixa eu só separar isso aqui, gente. Isso aqui foi só para encontrar o ângulo. Lado 30 dividido pelo seno de 66, que é o ângulo que dá abertura para esse lado, ok? Esse ângulo aqui em cima. Seno de 66, 0,91. Ele é igual ao lado C dividido pelo seno do ângulo que está na frente desse lado, ou seja, seno de 50, que é 0,77. Faz a divisão do lado esquerdo, já foi feita aqui do lado, dá 32,97. Então, 32,97 tem que ser igual a C sobre 0,77. 0,77 está dividindo C. Quando ele passa para o lado esquerdo, ele troca a operação, vira multiplicação. Então, isso aqui vai se transformar em 32,97 vezes 0,77, igual a C. Fazendo a multiplicação, a gente obtém 25,39, igual a C. Tá? Valores aproximados, tá, gente? Então, B é 29,67 e C é 25,39. Tá feito. Só agora exercício 8. Bora lá. O menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme a figura abaixo. Considerando que ele está, faltou um espacinho aqui, ok? A uma distância de 400 metros da base do morro, calcule a altura H deste ponto. Tá? E ele dá uma dica que a tangente de 25 é igual a 0,47. Então vamos trabalhar com esses dados aí. Vamos entender o que significa esse desenho. Então, ó, a gente tem basicamente aqui um triângulo retângulo, correto? Se eu prolongar aqui e fechar aqui, a gente tem um triângulo retângulo, onde ele quer saber a altura do morro. Então ele quer saber essa parte do triângulo aqui. Deixa eu fazer em outra cor. Ele quer saber essa parte aqui, mais esse pedacinho aqui. Esse pedacinho de baixo a gente já tem. É a altura do menino aqui do desenho. Ou seja, esse pedaço é 1,4 metros. Então basta a gente saber a altura do triângulo, né? E depois somar com 1,4. Essa é a ideia. Do exercício, a gente tem um triângulo retângulo. Então a gente tem 3 lados. A hipotenusa, que é esse lado aqui. Sempre o lado que está oposto ao quadradinho, tá? Que é o ângulo de 90 graus. O cateto e o outro cateto. Tá? São os outros 2 lados. Como a gente tem um ângulo de referência, que é o 25 graus, a gente vai ter nome aos catetos. Esse daqui vai ser chamado de cateto oposto. É sempre o cateto que está na frente do ângulo. E esse na lateral, o que ajuda a construir o ângulo junto com a hipotenusa, esse da lateral é chamado de cateto adjacente. Tá? E a tangente, que é o que ele dá aqui no exercício, é o que a gente vai usar. A gente tem no dado, então, que tangente de 25 é igual a 0,47. Mais tangente de 25, quando a gente olha para um triângulo retângulo, pela formulinha, o cateto oposto, tá, desse triângulo, dividido pelo cateto adjacente desse triângulo, ok? Cateto oposto do triângulo é a altura do triângulo, tá? Eu vou chamar aqui de x. Esse pedacinho aqui. Então, cateto oposto é x. Cateto adjacente é exatamente 400, tá? Que é a distância do menino para o morro. Tangente de 25 aqui é a mesma, então eu posso igualar essas duas expressões. Então, 0,47 é igual a x sobre 400. 400 está atrapalhando a gente, porque a gente quer só o valor de x desse lado. Então, passo 400 para o lado esquerdo. Se ele está dividindo, passa multiplicando, ok? Então, do lado esquerdo vai ficar o 0,47 multiplicado por 400. E do lado direito, como o 400 saiu, sobra só o x. Faz a multiplicação. 0,47 vezes 400 é igual a 188, ok? Então, x é igual a 188. Se x é igual a 188, qual que é o valor do morro? O valor h do morro, ele vai ser o valor do triângulo, 188, somado com a altura do menino, que é 1,40 metros, ok? Ou seja, a altura vai ser 189,4 metros. E é isso, está feita 8. Agora, exercício 9, ele diz o seguinte: sabendo que cosseno de 50 graus é igual a 0,64, use a lei dos cossenos para descobrir o valor de B na figura. Lei dos cossenos,
a gente já viu, certo? É uma relação que trabalha com lados e um ângulo, né, de um desses lados aí. E a gente tem, né, o lado B que a gente vai descobrir e tem o ângulo correspondente a esse lado, ok? Então, pela relação da lei dos cossenos, a gente tem a seguinte regrinha. Esse lado ao quadrado, já que a gente tem o ângulo dele, a gente sempre isola ele na hora de fazer a lei dos senos. Lei dos cossenos, desculpa. Então a gente vai ter o lado ao quadrado, ele vai ser a soma dos outros dois lados ao quadrado, menos a multiplicação por menos 2 desses dois lados, tá? 8 e 10 multiplica por menos 2, vezes ainda o cosseno de 50, que ele já dá aqui no exercício que é 0,64, tá? Então a gente resolve toda essa expressão do lado direito e depois a gente resolve o expoente aqui do lado esquerdo. E a gente acha o valor de B. Então bora lá. B ao quadrado repete, até então a gente não vai fazer nada. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, potência de 10 é assim. 8 ao quadrado, 64. 10 vezes 2 é 20. 20 vezes 8 dá 160. E cosseno de 50 a gente tem que é 0,64. B ao quadrado repete. 100 mais 64, 164. 160 vezes 0,64 é 102,4. Faz a subtração. A gente obtém 61,6. Extrai a raiz dos dois lados, né? Ou, se vocês preferirem, pega esse 2 de potência e passa para o lado direito. Numa equação, numa igualdade, quando a gente passa um número para o lado direito ou para o lado esquerdo, quando a gente passa do igual, a gente troca a operação pela contrária, tá? Contrário de soma é subtração, contrário de multiplicação é divisão. Contrário de potência aqui, ó, de expoente, é radiciação. Então, expoente 2 passa em formato de raiz quadrada, ok? Quando eu falo raiz quadrada, significa que tem um índice aqui que é o 2, tá? Por isso que a gente chama de raiz quadrada. E dentro da raiz, 61,6. Calcula a raiz e obtém o valor de B. Vai dar um valor aproximado, ok? Coloca o tio aqui. Igual com o tio significa aproximado, tá, gente? Isso aqui é igual a 7,85. Tá feito a 9. E agora, finalmente, o último exercício, exercício 10. Sabendo que seno de 55 é aproximadamente 0,82, então vamos anotar rapidinho. Seno de 55 ele é igual a 0,82. Qual é o valor aproximado de cosseno de 35? Justifique sua resposta utilizando alguma relação entre senos e cossenos. Então, bora lá, gente. A gente tem uma relação que ela vai ser usada diretamente, que é essa relação aqui, ó. Tanto que lá no exercício 1 a gente trabalhou com ela, que era a relaçãozinha que seno de um ângulo qualquer, vou chamar de alfa, ele é igual a cosseno do seu complemento, tá? 90 menos esse alfa, ok? Se a gente substituir o alfa aqui por 55, quanto será que dá 90 menos o valor de alfa, que é 55? Vamos fazer rapidinho. Se alfa é igual a 55 graus, 90 menos alfa, 90 menos 55, que é igual a 35. Ou seja, 90 menos alfa, a gente substitui por 35. Então, dessa igualdade dessa relaçãozinha, a gente tem que seno de 55, né, já que a gente colocou o alfa como seno de 55, é igual a cosseno de 35, já que 90 menos 55 é 35. Ou seja, isso daqui, ó, é uma igualdade que é válida a partir dessa formulinha aqui que a gente viu. Mas seno de 55, a gente viu que é 0,82, ok? Então, né, como seno de 55 é igual a cosseno de 35, a gente obtém que cosseno de 35 é igual a 0,82. Está feito o resultado, tá? A resposta é, o valor aproximado de cosseno de 35 é 0,82. Por quê? Porque eu usei essa relaçãozinha aqui, onde alfa é 55, 90 menos alfa é 35. Então, eu tenho que isso aqui é uma igualdade por essa relação. Então,
Eu já tenho o valor de 155, é só substituir. Tá feito. Só ficou bem extensa a correção, são 10 exercícios, tá? Eu vou deixar por enquanto num vídeo só, mas eu creio que nas próximas vezes eu vou separar em vários vídeos para não ficar tão cansativo, tá? Pra vocês conseguirem assistir várias vezes. Mas nessa eu vou fazer um vídeo só. Provavelmente aí vai dar uns 30 minutos de vídeo, né? Líquido, com os cortes já. Mas é isso, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? E bons estudos para vocês, gente. Até a próxima.